Muito bem, mais um episódio do projeto Futebol Amador Memórias. A você que está nos acompanhando, são várias histórias que a gente tem justamente esse objetivo em poder registrar e eternizar o nosso futebol amador, do esporte amador como um todo, em nosso município. A gente sabe que tem muita coisa legal que de repente ainda não está registrado e esse é o nosso objetivo. Um projeto que acontece por meio da Secretaria Municipal de Esportes, junto à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. E hoje nós temos a honra de entrevistar diretamente aqui da Zona Sul de Poços de Caldas, o representante e responsável pelo Juventude, está conosco aqui, Marcos Paulo. Cara, obrigado por ter topado esse convite e bem-vindo ao Futebol Amador Memórias. Muito obrigado, Galo, né, a todo mundo que faz parte desse projeto. Em nome do Juventude, né, e toda a comunidade da Zona Sul, queria agradecer o convite e vamos aí bater esse bate-papo, vamos fazer uma conversa boa e vamos falar de futebol, né? Da hora demais. E mais do que isso, eu tenho que registrar que a gente está diretamente aqui do Botequita, que também é um espaço icônico aqui da Zona Sul, agradecendo também ao proprietário que cedeu aqui o espaço para nós. Ô Marcos, para a gente poder falar um pouco de todo esse trabalho, de toda essa história, Juventude é uma daquelas equipes marcantes que nós temos da cidade. Já teve seus momentos de glória, já teve seus momentos de dificuldade, acho que assim como em todas as equipes, mas que tem uma história muito bonita, independente de resultado, não é verdade? Sim. Como você acabou de dizer, né, agradecer realmente aqui, né, o espaço cedido, né? O Kita, a Dona Ivete são grandes amigos aqui do Juventude, né? Além de ser amigos pessoais, né? Mas realmente o Juventude é um time bastante tradicional dentro da cidade, né? O time já existe desde 1991 e vem fazendo esse trabalho junto ao futebol amador, né? E também em outras frentes além do futebol amador, né? A gente, sendo uma associação esportiva e cultural, a gente também trabalhou em diversos projetos, né, durante esse período, além do futebol amador de campo, né? Uhum. A gente teve a oportunidade, né, durante esse período, né, esse histórico de período, né, a participar do esporte como vôlei, né, como a malha foi uma das principais, o principal esporte praticado no Juventude, que teve mais troféus que... É mesmo, cara? A malha, o Juventude foi um dos principais times de malha dentro da cidade. Sei. Então, bastante pessoas assim conhecem o Juventude, né, através do jogo de malha. Uhum. Mas, além disso, a gente encabeçou bastante, né, nessa trajetória de 91 para cá, o futebol amador, né? A gente conseguiu, durante esse período, né, de futebol, chegar em algumas situações bastante próximas, né, de um possível campeonato, de campeão, né, possível ser campeões, né, de possíveis campeonatos. Só que a gente ficava sempre no quase, né? Então batia na trave. Batia muito na trave. E durante esse período de 91 até 2007, o futebol ele ainda caminhava, mas em 2007 ele se encerrou. Entendi. Ele se encerrou e realmente não teve mais nenhuma iniciativa esportiva no Juventude, né? Sim. E depois desse período, a gente conseguiu resgatar essa memória, que foi em 2017, que aí a gente conseguiu, aí sim, através, né, de mim, né, e de várias outras pessoas que fizeram parte dessa retomada do Juventude, a conseguir alcançar várias coisas que a gente não tinha alcançado antigamente, né? Legal. Ou seja, o Juventude a gente pode dizer que ele teve duas etapas, né? Essa etapa de fundação, que ela foi ali até 2007, ela perdurou ali por uns 15 anos, e depois essa etapa atual, digamos assim, né? Que vocês, a gente sabe, né? Você movimentou muito essa parte social também do Juventude, sempre foi uma prioridade muito bacana. E aí a gente começa nessa segunda etapa justamente com alguns desses troféus que nós estamos vendo aqui, inclusive, né? Em 2017, né, a gente veio no intuito de querer retomar o time que... Quando a gente fala de Juventude, principalmente falando de futebol, a gente tem que lembrar também as questões de quanto que o futebol, pelo menos na minha vida, começou a ser inserido, né? Sim. Então a gente, por exemplo,
meu pai, né, sempre foi um entusiasta do futebol, né, o Maurição. Então ele sempre me levou na beirada de campo, então o futebol sempre foi naquela questão de na roças, né? Sim. Ir lá na roça, jogar o terceirinho, titular, aspirante titular, né? Então eu sempre participei muito dessa ida de, pô, vamos movimentar aqui, vamos encher um ônibus, vamos lá para a fazenda Recreio, vai ter um campeonato lá. Então assim, a gente sempre participou desses momentos, né, com a família. Só que o Juventude, ele sempre fez parte desse movimento. E aí, depois que ele se encerrou em 2007, em 2017, que aí entra nessa questão dessa retomada, né, com os amigos, né, que queriam fazer reconstruir, né, essa história do futebol. E aí sim, em 2017 a gente conseguiu retomar a associação novamente, fazer os trabalhos principalmente do futebol amador, que foi o encabeçado do futebol amador. E em 2018 a gente conseguiu um título que inédito, tanto para o Juventude quanto para a Zona Sul. Porque até então, que foi o campeonato do 2018, o campeonato Interbairros. Até então, nenhum time da Zona Sul foi campeão do Interbairros durante essa trajetória de Interbairros, né? Em 2018, nós fizemos uma final com o Kennedy 2, né, encabeçado lá com o Serjão, um grande amigo nosso. E a gente conseguiu fazer uma final muito linda e conseguimos ser campeões em cima deles, né? No placar de 2-0. Foi uma felicidade, né, tremenda. É o último lance. Agora acabou. Levantou, vai acabar. Acabou! Final de jogo! Final de jogo aqui no estádio. Já empurrar, já evacuou aí fora, né? O cidadão ali que pulou ali é o Marquinhos, né? O Marquinhos que pulou. Título, comemoração ali. Foi o primeiro campeonato nessa retomada, né? Um ano depois que a gente retomou. E o legal é isso que eu ia falar, logo já em 2018, né? Sim. Porque geralmente uma reestruturação ela demora, né? Demora. O time volta e normal, né? Absolutamente normal. Sim. Mas vocês já conseguiram em um ano ali um título de extrema relevância, né? E isso foi muito importante para trazer confiança para o time, né? Principalmente para quem abraçou o projeto, né? E um dos caras que a gente tem aí como referência, que foi um cara que me ajudou pra caramba e me ajuda até hoje, que é o Luciano, né? O Luciano Ramos, cara, ele é um cara que abraçou essa causa junto comigo na época. E a gente falou assim, cara, a gente tem que ser campeão. Que a gente tem que ser campeão e ele foi o técnico daquele campeonato. Ele levou o título e assim, a gente ficou muito no primeiro ano a gente já conseguiu ter um retorno desse, pra gente foi muito importante. Então assim, dali pra frente a gente viu que a gente tinha uma comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte, falando de atletas, né? E a gente deu essa continuidade e conseguiu, dali pra frente, a gente sempre tá incomodando alguém, né? Chegando sempre nas competições entre os 4 primeiros, chegando nas oitavas. Então a gente sempre estava nessas questões de mata-mata e isso se perdurou durante os anos, né? Então vamos pôr, em 2018 a gente foi campeão do Interbairros, um campeonato inédito. Em 2019 a gente chegou na final do Interbairros. De novo, né? Não, do Interbairros não, desculpa, do Amador. Do Amador. Que é o principal campeonato, né, da cidade. A gente conseguiu chegar e aí não ganhamos, infelizmente, né? Perdemos pro Guarani Vila Nova, que tinha um time excelente, comandado pelo grande amigo também. Então, assim, a gente chegou, conseguiu, né, conseguiu assim ter uma tendência grande, né, ascendente. Só que em 2020 aí veio a questão da pandemia, né? Então a pandemia ela acabou, como a gente faz parte de uma associação esportiva e cultural, por mais que a gente queira praticar o esporte, praticar o futebol, só que ali ficou uma questão que não tinha condições. Tinha alguns, né, jogos ali que, né, o pessoal ainda arriscava de fazer, só como uma associação a gente optou por não realizar mais jogos. Então a gente
cancelou esse período, né? Falou, ó, enquanto tiver a pandemia, não vamos fazer mais jogos e como não tinha campeonatos, então a gente preferiu não participar de campeonatos. Mas aí ainda tinha vários jogos acontecendo nas fazendas, né? Que ainda não era uma coisa assim muito... como que eu posso dizer? Não tinha muita... O pessoal não batia muito em cima, né? Então... Tem áreas mais abertas. Isso, também, era área né? mais aberta. Não tinha Era tanta só fiscalização. Não tinha tanta fiscalização. Então a gente optou por cancelar. E aí, nesse período de parar esses jogos, o pessoal viu uma outra forma, como o Juventude não queria entrar. E aí, nesse ano, surgiu o Samboleiros, né? E o pessoal do Samboleiros, junto com a boa parte, né, do nosso elenco, queria jogar. O Juventude optou por não jogar. E o Samboleiro veio e agregou ainda mais o futebol. Sim. E aí fizeram esse time e eles deram continuidade, a gente deu um passinho para trás. Na sequência dessa pandemia, logo que ela se encerrou e voltaram as atividades, e aí a gente viu, né, juntamente com o time do Samboleiro, a oportunidade da gente poder fazer um conjunto, né, fazer um time em união, né, fazer o Juventude Samboleiros. E aí nós fizemos essa retomada aí, né, em 2021, né? Tá. Logo após ali a pandemia. Logo após a pandemia. E aí veio aquele campeonato, né, que era retomada, né, que era retomada, né, era o nome do campeonato, era a retomada. Fizemos aquele campeonato e a gente conseguiu chegar na final. Tivemos problemas administrativos, não teve a final do campeonato, enfim. Mas a gente deu continuidade, né, no time, Juventude Samboleiros. Ainda fizemos mais um campeonato juntos. E em 2022 a gente optou no segundo semestre, por realmente cada um seguir a sua trajetória. E o Juventude optou por voltar à Série B, né? Então a gente deu um passo para trás, demos a oportunidade, né? Lógico, o Samboleiros já vinha numa ascendência grande. E aí o Samboleiros continuou na primeira divisão, a gente voltou para a segunda divisão e fazer toda a escalada novamente. Sim. Né? Então essa vinda, altos e baixos, né? Nessa montanha-russa danada, a gente voltou para a segunda divisão, fizemos um time bem competitivo, chegamos em terceiro, né, colocado no campeonato. Conseguimos o acesso, né, para a primeira divisão. E aí sim, 2023, né, que aí tem esse troféu, né? A gente conseguiu se consagrar campeão do futebol amador. Acabou, se fizer, continua. Com muita distância, Zé Carlinhos pra cobrança, bateu pra fora! Juventude, campeão do Campeonato Amador 2023! É o primeiro time também da Zona Sul a ser campeão amador na cidade. Então, assim, é muito gratificante a gente conseguir conquistar coisas que nenhum outro time tinha conquistado, a gente falando de Zona Sul. Então, esse campeonato pra gente foi muito, muito importante. Pelas pessoas que estavam juntos, né, os jogadores que estavam juntos, né, as pessoas que fizeram parte disso, nossos familiares. Então, foi um campeonato muito emocionante. Então, assim, falar de campeonato marcante, esse do ano passado, né, ano retrasado já, de 2023, foi muito emblemático pelo fato de a gente ter conquistado lá em 2018 um título inédito, que nenhum time daqui da Zona Sul tinha conquistado, a gente conquistou. Bateu na trave muitas vezes, não conseguiu, e com times muito bons lá atrás. E aí a gente conseguiu fazer um time competitivo muito bom e fomos campeões, né? Então, assim, o time do Juventude, ele é um time muito antigo, né? A gente está falando aí de 1991, mas a ascendência dele perante, é lógico,
A história, ela tá aí, ela não vai deixar, nunca vai ser apagada. Mas nesses últimos anos, de 2017 para cá, ela teve muita visibilidade perante os adversários, né? Perante a cidade, né? Então, assim, a gente conseguiu chegar. Então, assim, em 2023, a gente conseguiu falar assim, ó, chegamos no Campeonato Amador. Que legal, cara. Vamos fazer a festa, vamos comemorar. E foi legal que a gente estava... Eu estava, inclusive, presente lá na transmissão e tudo. E o interessante é que o histórico, Juventude, sempre foi essa equipe tradicional, mas chegou numa final que não tinha um favoritismo absoluto, Exatamente. né? Ele chegou ali como um time que, cara, a responsa estava no adversário. Então, vocês jogaram muito soltos, né? Sim, foi um jogo muito competitivo, mas eu me lembro muito bem de você sair correndo naquele gramado na hora que vocês ganharam lá. Ou seja, foi uma emoção, uma das maiores da tua vida, eu imagino. Não, pô, com certeza. Falando de futebol, com certeza. Mas assim, eu fico muito, assim, foi muito importante esse campeonato, por realmente, foi até uma situação assim muito falada durante a semana, né? Que falar assim, nossa, lá, o Juventude vai chegar, mas né, já deu, né? Juventude vai fazer de novo. Vai fazer de novo, que não sei o quê. E aí a gente sempre jogava a responsabilidade pro outro lado mesmo. Porque o Guarani, querendo ou não, é um time, pô, né, o Tuta, junto com a família, né, cara, não tem nem o que falar. O pessoal lá é gabaritado, foram campeões de tudo, tem um histórico de vitória, pô, não tem nem o que dizer do Guarani. Em questão de qualidade, tanto quanto técnica, quanto jogadores, quanto comissão técnica, o pessoal lá é exemplo realmente principalmente de gestão, organização, né? formação. Então, assim, realmente a gente era a zebra. E aí, como Juventude era cor preto e branco, falei, tá aí, cara, quer botar um mascote? Bota a zebra aí, agora daqui pra frente vai ser a zebra. Bota a zebra aí, que a gente é sempre o desacreditado, mas chega, na hora que chegar, aí é problema, não é pra nós, é pro adversário. Por um lado é bom até pros jogadores, né? Não, cara? porque eles já chegam com aquela condição mais leve. E assim, se fosse pra você escolher uma final pra você voltar, você voltaria na de 2018 ou na de 2023? Pra reviver aquele momento do título? Poxa, cara, Pô, de 2018 foi muito foda. Tem até. Eu até falei com o Marcos, porque foi a primeira, então assim, eu até falei com o Marcos, eu falei assim, cara, eu tenho o DVD lá em casa. Eu tenho o DVD, depois eu vou te mandar dos lances, né, cara? Pô, mas tem um gol, do primeiro gol mesmo que a gente faz, do Marcos Bernardes, cara. Ele dá um tapa numa bola que tá lá na lateral direita. A bola dá um balão no goleiro, cara, que você fala assim, cara, como? Inacreditável. Volta, sabe? E depois no segundo gol, cara, uma jogada do Léo, cara, que é o nosso lateral esquerdo, que aquilo lá, assim, é coisa assim que você fala assim, cara, então naquela, bandolão também, sabe? O palco do futebol amador. E naquela final a gente tinha muita torcida, né? Em 2018 a gente levou muita torcida, acho que foi 2 ônibus para lá. Então assim, a gente ficou, a galera tava muito afim de querer ser campeão e aconteceu aquilo, cara. Então assim, se fosse para, é lógico, a importância de todos eles são iguais, né? O amador não tem o que falar, é o maior campeonato, mas na minha opinião, o futebol interbairros, ele tem um glamour, né, cara, que outros campeonatos não têm. Envolve bairro, né? Isso. Envolve moradia, onde eu moro, né? Então é o bairro que orgulho por maior, exemplo, a gente representou a Coab, né? E a Coab é onde que eu vivi a minha vida toda. Hoje eu moro no Parque das Nações, né, mas é Zona Sul também. Mas aí eu morei mais de 25 anos lá, mais de 25 anos na Coab, na Baixada. Sim. Sabe? E você poder olhar pra arquibancada e tá todo mundo lá. Eu tava na arquibancada, eu não era técnico. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que pra mim foi muito bom, porque eu não era técnico, né? Eu fui presidente do Juventude. E depois eu virei organizador de torcida. Sim. E aí, pra mim, isso aí era meu hábito. Eu falei assim, é isso.
Você queria E aí, fazer um negócio movimentado. o Luciano tava lá como técnico, sabe? Então, assim... Hoje você tá atuando como técnico, não? Hoje eu tô atuando como né? técnico. Fui campeão em 2023 como técnico. Inclusive é o troféu. É o troféu técnico. de melhor técnico de 2023. Assim, compartilhando, lógico, a comissão técnica toda, né? Fafu, um grande amigo que me ajuda, né? O próprio Luciano, em 2023, me ajudou pra caramba. Assim, sabe, várias pessoas que estão junto com a gente dentro da comissão, que faz essa roda girar. Mas, assim, novamente falando, o técnico nunca foi o meu forte. Sim. Eu sou muito bom em organizar e fazer a coisa acontecer, ajudar, dar um palpite. Mas o que eu gosto mesmo é estar na torcida e do lado alambrado. Sim. Né? Para o lado de dentro. Não, e vamos falar, né, cara? Ser técnico ali é um negócio que tem as frases icônicas de ser teste para cardíaco para quem tá assistindo. Sim. Mas eu não sei como que não tivemos aí na história recente infarto de técnico daqui do amador, porque os técnicos ficam malucos num nível muito mais alto do que do futebol profissional. Né? Eu particularmente, essa é até uma crítica, né, uma autocrítica, né? Sim. Eu como técnico, eu acho que eu extrapolo um pouco. Se perde um pouco ali. Eu acho que deve ter alguns recortes aí de alguns momentos aí que foram durante o campeonato, Sim. que todos os jogos foram gravados aqui nesse campeonato agora de 2024. Sim. Então, certamente, se der uma vasculhada lá, vai achar eu bem alterado na beira de campo, porque é uma coisa que a gente tá vivendo ali, né, cara? Então, assim, não tem como eu explicar. Cara, mas por que você correu na lateral do campo atrás de um jogador, sendo que você não pode nem entrar? Aconteceu, né? Cara, mas por que você entrou dentro do campo, discutiu com o jogador, empurrou, discutiu com o bandeirinha? Aconteceu. Você foi expulso, eu fui expulso. Então, assim, são coisas que a gente não se orgulha, né? Sim. Mas pelo fato de estar ali, né, nas quatro linhas, só quem vai saber é quem está lá dentro. Claro. Né? E quando a gente tem as glórias, né, a gente fica muito alegre, fica muito feliz e fica muito contente. Mas também a gente tem que saber também aceitar as derrotas, que eu acho que essa é a parte mais complicada. Mais difícil, né? Mais difícil, com certeza é mais difícil. E falando do Juventude hoje, falando de 2024 e pretensões para 2025, Marcos? Falando de 2024, nós montamos um elenco muito bom, né? Tanto na questão do que a gente classifica. Agora a gente tem que entender como que vai ser a trajetória do ano de 2025, falando de futebol. Nos principais campeonatos do município, né? O Juventude não tem a tradição de sair para outros campeonatos que não seja dentro da cidade, né? Como outros times têm, né? E se aventuram, isso eu acho super positivo. Mas o Juventude não tem essa pretensão de querer fazer campeonatos externos, né? Fora do âmbito municipal. Mas como que agora possíveis mudanças podem acontecer, né? Falando de futebol amador, a gente ter um primeiro semestre com um amador e um Interbairros, e no segundo semestre amador novamente, aí é positivo. Pelo que a gente escuta, né, dizer aí, né, que vai ter mudanças, né, referente à formatação, né, de campeonatos, né? Então, assim, eu acho que é interessante a questão do amador ser no primeiro semestre, dar continuidade no segundo, e aí você conseguir fazer um time, um elenco forte para esses dois campeonatos. Né? E 3 campeonatos, no caso, que aí poderia ser o Interbairros, né? Então, assim, a pretensão do Juventude é poder estar, lógico, primeiramente ser campeão. O objetivo de qualquer time que entra em qualquer campeonato, se o objetivo dele não ser campeão, então ele já está errado. Então ele já começa perdendo. Então o objetivo do Juventude é ser campeão de qualquer campeonato que esteja. Retomar algumas atividades, né, que a gente
já teve, né, lá atrás, né, como o próprio futebol de futsal, né? E aí a gente precisa ver quais campeonatos que vai ter uma ascensão aí nesse ano e retomar principalmente o futsal. Projetos também já existem para a gente começar a fazer essa categoria de base, porque eu acho super importante, como até o próprio Guarani faz, como vários outros times fazem, essa renovação de elenco, né? A gente poder visualizar realmente aqui na Zona Sul, porque quando a gente fala de Zona Sul, cara, é muito grande. A gente está falando da Saturnino de Brito até o final do 502, então assim... muita gente. É muita né? gente. Uma cidade. Então, pô, a gente poderia ter aqui 3, 4 times assim, cara, top de linha para estar entre tipo, os 4 primeiros da cidade. Só que essa fissura, sabe, cada um querendo ir para um lado, cada um querendo defender o seu jeito, acaba que isso você não consegue montar um elenco bom e único. E as pessoas que estão chegando, a gente também não tem olhos para todo mundo, né, que está chegando. Então, assim, a intenção nossa é poder sim fazer uma iniciação esportiva, né, com profissionais dentro da área do esporte, né, principalmente voltados para o lado do futebol, conseguir alcançar, né, alguns projetos sociais, né, através da prefeitura, com leis de incentivo, né. Então, assim, a gente realmente, o projeto para 2025 é poder fazer essa garimpagem de novas pessoas, de novos talentos que estão chegando, poder agregar junto com a gente nesse futebol amador e a gente montar um time competitivo e que chegue para ser campeão. Esse é o intuito. Show, cara. Quero te agradecer muito. Parabéns pela história. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha se inspira, né? Porque é um time que, mesmo, como eu disse lá na introdução, seus altos e baixos, mas ainda assim, todas as equipes têm, e esse foco em poder continuar chegando, em poder continuar crescendo. O ano de 2023 com um título, mas agora vem 25 também. Então, sucesso absoluto e obrigado por ter topado aí também, viu, meu querido? Antes do término da entrevista, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, né, de poder estar falando sobre juventude, falar sobre futebol. Agradecer a todos, né, nossos familiares, nossos amigos, nossos patrocinadores também, né? Querendo ou não, é uma peça importantíssima dentro do futebol, porque hoje a gente realmente não depende só da gente para poder fazer a bola rolar. A gente precisa realmente de pessoas que estejam comprometidas ali, né, com o futebol, que abraçam nossas ideias, né, e estão junto com a gente. Então, principalmente a nossa comunidade aqui da Zona Sul. Agradecer a todos os meus familiares, é isso aí. Obrigado. Muito bem, é isso aí. Futebol Amador Memórias, mais uma entrevista que fica marcada e registrada, dessa vez falando do Juventude. Ainda temos outros capítulos pela frente que você segue nos acompanhando. Um projeto do podcast Camisa 10 junto à Prefeitura de Poços de Caldas por meio da Secretaria Municipal de Esporte. Valeu, gente. Até a próxima.